passe, né? A gente escuta o que a Ana falou ali, as orações, e para a gente é uma alegria muito grande estarmos retornando aqui a essa casa, que é uma casa de Deus, né? Assim como todas as casas que se propõem ao amor e à caridade, são casas de Deus. E hoje a gente vai bater um papo, porque a nossa formação é musical. Então nós vamos falar um pouquinho para que vocês possam entender da influência, né, dos espíritos, dos nossos amigos, dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, não importa o nome, que eles não estão bem aí para nós, né? Esses irmãos que nos auxiliam, né, a compor, a trazer para o plano físico aquilo que é uma ferramenta, como a prece é uma ferramenta, para que a gente possa ter esse momento de harmonia. E em obras póstumas, quem já teve a oportunidade de ler, quem ainda não teve, por favor, procure ler a codificação, porque ela clareia bem o nosso entendimento. O maestro Rossini, né? Isso já depois do desencarne de Kardec, que foi publicada a Obras Póstumas. E ele tem um capítulo que ele fala que a música, né, a arte, mas principalmente a música, que é uma vertente da arte que a gente entende mais facilmente, vai ser um veículo para que a gente possa compreender de uma forma mais ampla, né? Porque a música, ela tem essa capacidade, através da melodia, da letra, de trazer um entendimento até mais rápido do que uma leitura, né? Às vezes a gente lê um texto, mas vem uma música ilustrando aquilo ali e a gente compreende melhor. E o maestro Rossini, em Obras Póstumas, já colocava essa ideia para nós. Então, a composição musical, a gente acha, né, coloca isso como uma inspiração. Aí eu fui inspirado e fiz uma música, fiz uma letra, compus uma música que todo mundo gosta, e a gente infantilmente achamos que estamos sozinhos, né? Mas a gente não está sozinho. Nem a gente, quando está lá fazendo uma comidinha, fazendo feijão ali, se a gente está com amor, não está sozinho, porque a gente ligou o Wi-Fi do amor. Quem estiver conectado naquela frequência vai estar com a gente ali. E com a arte, com a música não é diferente, né? A gente chama de inspiração. Aí eu me inspirei para compor uma música. Mas na questão... Ajuda, Rodrigo, para mim, que eu estou um pouquinho de idade. Na questão 459, o Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Ou seja, a gente acha que está sozinho, mas está sendo dirigido pelos espíritos. A gente acha que está compondo por nossa inteligência, mas a gente está sendo dirigido por eles. Nada mais é do que um processo mediúnico. E ele continua na questão 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos, ou seja, os pensamentos são nossos e tem outros que são influenciados, são sugeridos por esses espíritos. E aí os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos que vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente com
contraditórios. Ou seja, às vezes a gente está pensando uma coisa, mas tem outros pensamentos que parecem que não são nossos. Tem vários pensamentos. Então, eu penso que sim, mas às vezes vem um pensamento que não. Então, os pensamentos dúbios, né, contraditórios. Então, nesse conjunto, há sempre os vossos e os nossos. E isso é o que vos deixa na incerteza. A gente fica, às vezes, sem saber o que fazer diante de uma situação. Né? Porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Ou seja, os nossos pensamentos próprios e daqueles espíritos que estão nos acompanhando. Na questão 462, ele pergunta: os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos, ou seja, suas ideias, aquelas pessoas inteligentes, né, que estudam, têm suas próprias ideias? E eles respondem: algumas vezes as ideias surgem do seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de se compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração, que é uma evocação que fazem sem suspeitar. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que são super inteligentes também são influenciadas, e a espiritualidade utiliza dessa inteligência, dessa capacidade que eles têm como um meio para informar, para passar aquela ideia, para dar aquela inspiração, para passar aquela composição. E é importante ressaltar, ele fala aqui, ó, nessa mesma resposta, os espíritos julgam quem são capazes de compreender e dignos. Você tem que ter a dignidade para transmitir aquilo ali. Eu posso entender e não ter a dignidade para transmitir, para fazer um mau uso daquilo ali. Então, a coisa não vai fluir para mim. Se eu faço uma composição, ou se eu faço um invento, com um nome de gênio aqui, que ele sugere, se não for uma coisa proveitosa, é mais complicado dele realizar aquela situação. Ele pode até realizar para o mal, não é? Mas aí os espíritos, o que eles fazem? Eles simplesmente se afastam, porque aquela capacidade que eu tive de criar alguma coisa para o mal, como ele fala no início da resposta, algumas vezes as ideias surgem de seu próprio espírito. Então é o que chamamos de animismo. Animismo é aquilo que nós trazemos de encarnações passadas, né, que ainda estão entranhados em nosso comportamento, em nossa bagagem espiritual. O animismo, o médium às vezes, ele age por animismo, coisas que ele aprendeu em outra encarnação, em outra vida, e ele ainda traz aquela poeirinha, com todo estudo, ele ainda traz aquilo com ele. Então, é necessário que a gente tenha a dignidade de carregar uma bandeira chamada Espiritismo. Uma bandeira ao qual a gente tem por o médium, ele não é melhor do que ninguém, pelo contrário, ele é o mais devedor. E a mediunidade é dada por acréscimo da bondade de Deus para que ele possa se resolver. Então, nessas questões, nós não estamos nunca sozinhos. Quando não temos a vibração necessária para que o Espírito se aproxime e nos auxilie, ele não vai punir ninguém. O Espírito não pune ninguém. O Espírito amigo, ele não pune, ele simplesmente se afasta e vibra amorosamente para que a gente possa seguir o caminho do bem. Ele não vai falar bem feito, como a gente fala. Isso que a gente fala é animismo. A gente, quando fala do outro, é bem feito, isso é uma coisa minha.
nada a ver com espírito. Espírito é amoroso, espírito ele abraça, ele te dá o caminho do bem. Por favor, Rodrigo, dá uma nesse comentário de Kardec aqui. Comentário de Kardec. Se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é assim que deve ser para o nosso bem. Ou seja, a gente não vai saber e nem tem que saber se os pensamentos são nossos ou se são influência dos espíritos. Se tivéssemos que saber, Deus teria dado essa oportunidade para a gente. Como Ele não deu, a gente não tem que saber. A gente tem só a referência, que é um modelo da humanidade. Jesus. Então, a gente conclui que toda inspiração, né, essa inspiração, ela é, como ele falou lá em cima, é uma evocação que fazemos sem perceber. Um exemplo: eu quero compor uma música, eu vou me retirar para o meu quarto, eu vou me concentrar, eu estou fazendo uma evocação. E todos nós, independente de músicos ou não é? Todos nós temos ao nosso lado um amigo, um anjo da guarda, um mentor, um anjo protetor. Para que a gente possa entender, nós vamos fazer uma música chamada Anjo Protetor. A ideia do nosso bate-papo é vir com a tese e colocar uma música para que a gente possa entender melhor aquilo que a gente falou aqui, entendeu? Que a gente, para falar, não é muito bom não. Cantando, tocando, dá melhor um pouquinho, né?
Sou-lhe grato no meu fardo, o cuidado que você tem por mim. Tem por mim. Essas composições, né, é muita pretensão, né, da gente dizer, eu compus essa música. Não pus nada. Não é que eu com essa cara aqui vou fazer um negócio desse. Rodrigo, bonito desse jeito. Não é. Essa é coisa que a gente tem que ter carinho, cuidado, né? Porque a gente não sabe de onde veio. E nesse mesmo livro, né, no Obras Póstumas, no livro da Dona Ivone, eu não lembro o nome, a espiritualidade diz que as músicas que nós temos aqui, que ouvimos, que são maravilhosas no plano espiritual, são ruídos agradáveis, que a gente acha que, poxa, que coisa linda. No plano espiritual são ruídos agradáveis. A composição das músicas é muito interessante. A gente tinha uma música, né? Começamos a fazer uma música, tem mais ou menos 3 dias, eu tinha 17 anos, aí eu não consegui terminar a música, né? Não conseguia terminar a música, e era uma música para minha mãe, eu queria fazer uma música para minha mãe. Minha mãe tem que fazer a música para a namoradinha e tudo, com um violão debaixo do braço, com 17 anos era fácil, né? Aí para a mãe já complicava mais, porque eu já tinha que ser uma coisa mais elaborada, e não consegui terminar a música. Minha mãe voltou para casa e a música não ficou pronta. Aí fui fazer um curso lá dentro, lá do Lar de Frei Luiz, né? E tinha um amigo lá, que um amigo era instrutor lá, ele fez música, ele até cantou junto ali no Canto para Maria, né? Essa gravação aqui, foi ele, cantou ele e o Celso aqui. Aí ele, sabendo que eu tocava e tal, cara, você tem musiquinhas aí, os boi com abóbora aí, que a gente fala boi com abóbora, na linguagem do samba, é assim quando você faz uma música. Aí ele, canta aí uma música tua aí, cantei algumas lá. Aí eu falei, cara, tem uma música que eu tentei fazer e não consegui e tal, e já tem mais de 30 anos isso, cara. Eu tinha uns 17, 18 anos para fazer para minha mãe. Não, canta aí, canta a música aí. Aí eu cantei a música, até a parte que eu tinha, né? Aí automaticamente ele já emendou com outra música. Cara, essa música que ele me cantou, ele também tentou fazer para a mãe dele há mais de 40. Então que a gente levou 70 anos para fazer uma música. Aí quando juntou, cara, a música está pronta. Né? A música chama-se Amor de Mãe, muito emocionante a música. A história já é emocionante, né? Então, nada está largado no espaço. O universo não tem injustiça. Aqui não rola injustiça. A injustiça está dentro da cabeça da gente. Hoje eu estou com uma doença, estou com um problema. Não é injustiça do universo, não. O universo está tudo certo, não tem nada errado. Não tem nada errado. A gente, por egoísmo, por querer ficar numa zona de conforto, acha que está sendo injustiçado. Então não tem nada largado, está tudo, e nós estamos todos entrelaçados, conectados. Se eu fizer alguma coisa com o Rodrigo, ou com a
briga, eu estou fazendo comigo mesmo. Entendeu? Eu estou fazendo. Se eu enfio uma faca no Rodrigo, ele está enfiando em mim. Nós fazemos parte do mesmo fluido. Só que o meu animismo, né? Aquelas coisas bestiais que eu trago lá de trás, ainda estão latentes dentro de mim. Então vamos cantar para vocês a canção Amor de Mãe. A gente estava falando que todas as vertentes espirituais têm música e tal.
E eu falei para vocês que no plano espiritual, né, são ruídos agradáveis, né? A música, quando ela é bonita para a gente aqui, são ruídos agradáveis. Os nossos irmãos budistas, hinduístas, que praticam muita a meditação, né? A prece, né? A prece, palavras lá do fundador, lá de Frei Luiz, ele dizia que na prece a gente fala com Deus, né? A gente começa a meditar, a orar, e essa energia vai até Deus. E que na meditação é Deus que fala com a gente. Eles têm, inclusive, nossos irmãos budistas, eles têm uma prática de meditação muito bacana, que eles conseguem uma conexão. E se vocês já repararam, eles emitem uma nota musical que a gente chama de Om ou Aum. A gente não, eles, porque eu pouco entendo disso. E o que acontece? Essa vibração, eles conseguem a tal ponto que começa esse som, eles parece que põem a língua no céu da boca, é uma técnica, né? E esse som, ele começa a harmonizar o organismo por dentro. Então, quem puder, né, curtir, gostar disso, a meditação através dessa técnica é muito boa. E a gente também teve, por acréscimo da bondade de Deus, né, a oportunidade de fazer uma música chamada Ao Meditar, que ela revela para a gente os benefícios da meditação, segundo as palavras do mentor no plano físico do lado de Frei Luiz da Rocha Lima, que quando ele diz que na meditação Deus fala com a gente. E Deus fala com a gente de uma forma muito simples, né? Deus às vezes fala com a gente numa notícia de jornal, numa música. Às vezes a gente passando, uma pessoa falou uma palavra, aquela palavra ali vai me conectar a uma situação. Então a gente tem que estar muito atento, porque a todo momento a gente está sendo auxiliado por Deus, né? Com a permissão de Deus, e uma criatura é que ajuda a outra criatura. Deus age na criatura, pela criatura. Então, vamos cantar a música para vocês ao meditar, tá? Nossa consciência, mesmo assim,
os seus olhos, sinta ao respirar, viva a plenitude ao meditar, ao meditar, ao meditar. Quando fecho os olhos e sinto a respiração, encontro o caminho, a verdade, a perfeição.